Olá a todos, bem-vindo e obrigado aí pela atenção junto ao tutorial. Nele eu vou reforçar aqui alguns conceitos a respeito de origem de objetos. Vamos falar aqui a respeito de ponto de origem, que vai fazer com que a gente faça as transformações do objeto na área espacial. Nós já vimos que quando o Blender inicializa, ele traz aqui alguns objetos básicos. Exemplo da lâmpada, que vai iluminar e causar sombra no cenário, da câmera, que vai fotografar ou filmar o cenário, e do elemento cúbico, que é um elemento básico aí para iniciarmos os nossos modelos aí junto à área de trabalho. Além desses elementos, o Blender também traz disponível aqui essas setas coloridas, que são os manipuladores ou transformadores, como podemos chamar, que são representados através desses ícones aqui de baixo. Veja que eu tenho no formato de seta, que é deslocamento, no formato de círculos, que são rotações, e no formato de setas com pontas quadradas, que são escala. Essas setas elas podem ser ocultas clicando nesse primeiro ícone aqui e podem ser habilitadas clicando nele novamente. Outra forma que nós temos também é utilizarmos aqui as transformações de objetos usando esses comandos Transform, que estão aqui, ó, Translate, Rotate, Scale. Aqui nós temos também um ícone, ó, representado em forma de um cubo. Se clicarmos nele, vocês vão ver que eu tenho aqui as opções de transformações, de Location, Rotation e Scale. O bom daqui é que a gente pode, por exemplo, encostar o cursor em cada slider desse. Lembrando a vocês que os sliders são essas caixas deslizantes. Elas podem ser manipuladas por essas setinhas laterais ou encostando-se o cursor, pressionando o botão esquerdo do mouse com ele pressionado, a gente pode arrastar para a direita ou para a esquerda para deslizar esses botões. Então, a depender do eixo e do tipo de transformação, locação é deslocamento, rotation é rotação e scale é escala. Então, ó, eu tenho como manipular o objeto fazendo com que ele fique nas suas posições de acordo com essas transformações. Essa mesma ferramenta pode ser encontrada quando nós usamos o painel de propriedades aqui da 3D View. Clicando N, veja que eu tenho aqui Transform, Locação, Rotation e Scale. Eu posso vir aqui, por exemplo, na coordenada Y, pressionar o botão esquerdo e arrastar e eu vou movimentar o objeto pelo eixo Y. Vamos desabilitar isso aqui. Veja que além desses elementos de transformação, nós temos também um cursor em forma de um tiro-alvo. Nós chamamos esse cursor de 3D. É a partir dele que nós vamos inserir os objetos na área. Quando eu clico aqui com o botão esquerdo, eu desloco o cursor daquele ponto em que estava para o ponto onde eu cliquei com o botão esquerdo. Então é com o clique do botão esquerdo do mouse que eu desloco esse cursor. E onde esse cursor 3D estiver é onde nós teremos a oportunidade de inserir qualquer objeto aí na área. Para inserir objetos, nós usamos aqui as opções Create. Veja que eu tenho aqui como adicionar objetos primitivos do tipo Mesh, que são malhas, curvas, lâmpadas e outros objetos aqui disponíveis. Eu posso usar também o menu ADD, onde eu tenho essas opções. Posso usar também o Shift A, onde eu abro o menu suspenso aqui, que eu posso escolher qualquer tipo de objeto possível. Cada objeto, quando adicionado, ele vai trazer um centro de gravidade aqui, que é esse pontinho, que nós chamamos de ponto de origem. Esse ponto de origem é onde o objeto vai fazer as suas transformações na área espacial. Se eu clicar a tecla R de rotação, veja que surge uma linha tracejada dizendo que eu estou fazendo a rotação a partir daquele ponto onde se encontra o ponto de origem do objeto. Isso não quer dizer que esse objeto vai ter o seu ponto de origem preso ao centro dele. Nós temos aqui a possibilidade, por exemplo, vou clicar aqui com o botão esquerdo, veja que eu trago o cursor 3D para esse ponto. Então aqui na guia da estante de ferramentas, eu tenho aqui em Tools uma opção chamada Set Origem. É através dessa caixinha aqui que eu tenho como usar a ferramenta de deslocamento do ponto de origem. Eu posso usar, por exemplo, o atalho também Shift Ctrl Alt C. Repare que é o atalho que substitui a ferramenta aqui. Então, se eu com o cursor aqui na área clicar o Shift Ctrl Alt C, eu tenho aquelas mesmas opções que se encontram aqui nessa caixa. Então repare, o ponto de origem do objeto lá, ele está no centro do objeto. Quando eu faço a rotação, eu rotaciono a partir dele.
Se eu vier nessa caixinha e disser que eu quero que o ponto de origem vá para a posição do cursor 3D, eu tenho essa opção aqui chamada Origin to 3D Cursor. Clicando aqui, veja que o ponto se desloca e vem para onde está o cursor 3D. É evidente que quando eu faço isso, os manipuladores de transformação vão acompanhá-lo. E se eu tentar dar a rotação do objeto, veja que o tracejado agora vem a partir daquele ponto. E a rotação aqui é diferenciada. Não é mais pelo centro do objeto, mas onde se encontra o ponto de origem do objeto. Assim como eu tive a oportunidade de deslocar o ponto de origem do objeto do seu centro para o ponto onde se encontra o cursor, eu também posso pegar o objeto geométrico e deslocá-lo na posição em que se encontra o ponto de origem. Notem que aqui eu tenho a opção Geometria, vá para o Origem. Clicando nela, em vez de deslocar o ponto de origem, eu desloco o objeto para onde se encontra o ponto. Eu tenho como fazer também deslocamento do cursor aqui na área espacial. Para isso eu uso um atalho chamado Shift S, que é o Snap. Snap significa grudar, tá? Então eu tenho aqui a opção de mandar o cursor para o objeto selecionado, cursor para o centro, cursor para a grid, cursor para o objeto ativo. Então se eu digitar aqui cursor to center, veja que o cursor se desloca daquele ponto e vai para o centro da nossa área. É o ponto de convergência entre o eixo vermelho e o eixo verde, que são as coordenadas espaciais x e y. Se eu quiser agora que o objeto vá para onde está o cursor, eu dou Shift S e o objeto selecionado vá para o cursor. Veja que eu consigo fazer o objeto vir para esse ponto aqui central. Bem, o ponto pivô, pessoal, nós vamos fazer o seguinte: eu vou trazer esse cubo aqui para cima, vou adicionar mais um objeto aqui, a exemplo de um objeto cônico, e vou adicionar um outro objeto aqui, que vai ser um objeto torus. Com esses três objetos aqui na área, pode notar que cada objeto tem em si um ponto de origem. Se eu quiser fazer a rotação desse cubo, eu dou o R. Se eu quiser fazer a rotação do torus, eu dou um R, por exemplo. E se eu quiser fazer a rotação do objeto em forma de cone, eu dou um R e faço a rotação. Então, selecionando cada objeto individualmente, eu tenho como fazer as suas manipulações. Vamos imaginar agora que eu tenha a seleção de 3 ou mais objetos. Seleciono o cubo, seleciono o cone e com o Shift seleciono o torus. Lembra vocês que eu mantive o Shift pressionado e com o botão direito eu selecionei cada objeto. Veja que os pontos de origem desses objetos estão aparecendo no centro de cada um. Mas o manipulador está bem aqui no centro. Vou trazer esse cursor para cá para cima para não atrapalhar, tá? Então, eu tenho aqui os pontos de origem e o manipulador aqui. Isso deve-se ao fato de que aqui nessa caixa de ponto pivô embaixo, eu estou utilizando o ícone que representa o median point, ou seja, o ponto mediano. Traduzindo, o que significa isso? Esse ponto mediano refere-se à soma desses três pontos de origem e dividindo-se, nós vamos ter justamente esse ponto em que se encontra o manipulador. Se eu tentar dar qualquer transformação do objeto, exemplo de rotação, veja que a rotação desses objetos vai ser baseada a partir daquele ponto onde estava o manipulador, que é o ponto pivô. Tá vendo? O tracejado vem dali, porque esse é o ponto intermediário entre os três objetos. Quando eu seleciono um ou mais objetos, o último objeto que eu selecionei, ele é chamado de objeto ativo. Ele vai ter uma cor de contorno com um laranja mais claro que os demais. E como o último objeto aqui que eu selecionei foi justamente o torus, veja que se eu mudar aqui o ponto pivô para a opção de Active Element, note que o manipulador ele se desloca do ponto intermediário e vem para o último objeto que eu fiz a seleção, que é o torus. Se eu tentar fazer a rotação aqui, note que a rotação vai ter como base o ponto de origem do último objeto selecionado. Se eu fizer agora essa mesma opção utilizando o Individual Origins, o manipulador ele vai para o centro, da mesma forma que o Median Point. Mas vocês vão ver que
toda a rotação que eu fizer aqui no objeto vai estar tendo como princípio básico os pontos de origem de cada objeto aqui que participe. Traduzindo, se eu fizer o R de rotação, eu tenho a manipulação, que é o tracejado, sendo feito a partir daquele ponto. Mas ele vai pegar o quê? Cada ponto de origem do objeto e vai fazer a rotação individual desses objetos. O tracejado não está apontando para nenhum dos elementos, apenas para o centro, que é o ponto intermediário. Porém, a rotação vai ser feita, ó, tendo como base a origem de cada elemento. Então isso é muito interessante aqui para os nossos usos durante a manutenção aqui de alguns elementos no projeto. Vamos clicar com o cursor aqui em cima. O cursor está aqui. Veja que o manipulador está aqui no ponto intermediário. Se eu clicar aqui o pivô point para 3D cursor, veja que o manipulador ele vai se deslocar para o ponto em que se encontra o cursor. E qualquer clique que eu der aqui na área espacial agora, com o botão esquerdo, o cursor se desloca e também automaticamente o manipulador. O que isso quer dizer, Luciano? Que quando eu fizer a rotação, veja que o tracejado vai se basear pelo ponto onde se encontra o cursor 3D. Exemplo, se eu clicar aqui nessa ponta de cima aqui do cone, eu trago o cursor 3D para cá e os manipuladores também do ponto pivô. Então quando eu der o R de rotação, a rotação vai ser baseada nesse ponto aí que se encontra o cursor 3D. Por último aqui nós temos a outra opção que é chamada opção Bound Box Center. Vamos imaginar aqui que se usarmos a nossa visão pelo modo Bound Box, todos os elementos aqui vão ser vistos dessa forma, como se fossem caixas. Então quando nós usamos aqui o Bound Box Center, nós estamos fazendo um ponto mediano, vai estar respeitando aqui o ponto de referência entre os pontos de origem dos objetos aqui representados pelas caixas box. É muito parecido com o Median Point, tá? Então vai ter quase a mesma funcionalidade do Median Point, mas vai estar respeitando aqui a dimensão dos elementos aqui que compõem o cenário. Então quando eu uso essa opção Bound Box, eu vou ter o ponto intermediário e vou manipular de acordo com essa funcionalidade. Eu vou dar aqui o N New Reload e nós já vimos que uma das formas que nós temos de manipular aqui, quando usamos aqui o modo Edit Mode, bota a visão de frente que fica mais fácil. Quando nós usamos o deslocamento do objeto aqui, no modo Edit Mode, se encostarmos o cursor nas setinhas, pressionarmos o botão esquerdo, nós deslocamos a forma, porém o ponto de origem fica lá, ó, no ponto que nós deixarmos. Se tentarmos fazer o R de rotação, aqui no modo Edit Mode, ele vai acompanhar como se o ponto de origem estivesse aqui nesse centro. Mas se nós voltarmos lá para a Object Mode, ele vai se basear, ó, no ponto de origem aqui onde ele ficou no modo Edit Mode. Se dermos a rotação vai ser feita dessa forma. Voltando para o Edit Mode como exemplo, se eu quiser agora deslocar e deixar o ponto de origem aqui, tá vendo? Ele está bem aqui nessa ponta, apesar de que aqui no modo Edit Mode os transformadores estarem aqui. Se eu der a rotação no modo Edit, ó, eu consigo dessa forma. Mas se eu voltar para o Object Mode, como o ponto de origem estava aqui, é evidente que quando eu der a rotação, vai se basear justamente aqui nesse procedimento. E aqui, pessoal, eu consigo fazer algumas colocações do ponto de origem para fazer movimentos interessantes aqui nas formas que eu criar. Voltar para a visão de perspectiva. Voltando ao Edit Mode. Digamos que eu queira deslocar agora para que saia bem aqui nessa quininha. Tá vendo aqui no modo Edit Mode? Eu coloquei o ponto de origem aqui. Se eu voltar para Object Mode, todo o R de rotação vai ter como base aquele ponto onde se encontra aqui o nosso objeto. Lembrando a vocês, se eu quiser voltar o meu objeto para o ponto de origem, eu venho aqui em Set Origem, Geometria to Origem, e aí eu consigo posicionar novamente o centro de gravidade. Bem, pessoal, e espero que vocês tenham entendido a importância aí do ponto de origem dos objetos e do ponto pivô para fazermos algumas transformações interessantes aqui durante a confecção dos nossos personagens e do nosso cenário aqui junto à área de trabalho. Até o próximo tutorial, forte abraço!